Olá pessoal, hoje na nossa aula sobre distúrbios de desenvolvimento eu vou falar sobre os transtornos de comunicação. Sejam bem-vindos. Então a gente já falou de alguns transtornos de neurodesenvolvimento que são classificados ali no DSM-5. A gente falou do TDAH, a gente falou do transtorno do espectro autista e agora a gente vai falar dos transtornos de comunicação, que pelo DSM-5 são divididos em 4 categorias: o transtorno de linguagem, o transtorno de fala, o transtorno de comunicação social e o transtorno de fluência com início na infância, que é mais conhecido como gagueira, tá? Esse transtorno de neurodesenvolvimento é marcado por perturbações na fluência e na produção motora da fala. Na aula de hoje eu vou explicar cada um desses tipos, dessas categorias, tá? Mas assim, por transtorno de comunicação, a gente entende qualquer dificuldade, atraso ou alteração no desenvolvimento de habilidades comunicativas. E são muitos. Então, o DSM ele teve um pouco de trabalho até para classificar e agrupar todos eles. A gente não consegue falar de todos, né? Então, a gente usa aí as categorias principais que o DSM nos traz. Então, esse tipo de transtorno ele pode estar presente em crianças e adultos e ele tem diferentes causas, né? Por isso que também tem uma diversidade muito grande de ocorrência. Em adultos, pode ser causado por tumores, por doenças neurodegenerativas, acidente vascular encefálico, traumatismos crânioencefálicos e outras lesões no cérebro. Já em crianças, pode ser ocasionado por isso também, por essas causas aí, né, de, vamos dizer assim, pós-nascimento, mas também pode estar associado a alguma causa genética hereditária e também a outros transtornos, como o TEA, que a gente já viu, e eu vou falar sobre isso ainda na nossa aula, TDAH ou mesmo a deficiências, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver quais as maiores ocorrências desses transtornos de comunicação. Antes de prosseguir, eu gostaria de indicar um livro que chama Transtornos de Neurodesenvolvimento, justamente o tema aqui, principalmente da segunda parte do nosso estudo, né? Conhecimento, Planejamento e Inclusão Real, da Emanuele Freitas. Eu acho esse livro bastante interessante porque ele fala da parte didática, da parte da educação, como você lidar com esses transtornos dentro e fora da escola, mas com um olhar voltado para essa parte pedagógica, né? Então, como a gente pode ter muitos educadores aqui entre os nossos ouvintes, acho interessante esse olhar que a educação dá para os transtornos, como que está a educação especial atualmente, com legislação, atendimento desse público com necessidades específicas. Então, esse livro é bastante interessante e completo. Então, a gente começa a falar com o transtorno da linguagem, que é a primeira categoria, né, que eu citei para vocês, e é uma dificuldade de compreensão ou expressão da linguagem, seja por meios verbais ou não verbais. Então, compromete a comunicação de uma forma geral, né? Nesse sentido, é possível que crianças com esse diagnóstico apresentem vocabulário reduzido, déficits fonológicos ou morfossintáticos, dificuldades para compreender os comandos. Então, você pede para ela fazer mais de uma tarefa, ela não entende, o comando precisa ser bem reduzido, bem objetivo, bem claro. As manifestações são muito variáveis, sendo que crianças com TDL podem chegar a ser não verbais, por isso acabam relacionadas ao transtorno do espectro do autista, né? E tem muita dificuldade na utilização de gestos e outros meios não verbais de comunicação. Então, assim, os sintomas, segundo vocês podem ver aí no quadro da FOFU, né, que é uma empresa especializada, entre outras coisas, nessas questões da linguagem, a criança demora mais do que o normal para começar a falar. Aprende palavras soltas, mas não consegue formar frases, né, criar um contexto. Demora para aprender a ler, a escrever, então dificuldade para relacionar a fala com a escrita. Às vezes, esse problema ele vai ser detectado só na idade escolar. Não conseguem relatar fatos, recontar história.
então não conseguem, às vezes, nem entender uma narrativa, nem criar uma narrativa. Tem dificuldade para compreender o que as pessoas falam. É preciso, inclusive, fazer um teste auditivo para ver se não é um problema de audição. Se não for, pode ser o TDL. Hesita ao falar, como se estivesse tentando lembrar a palavra. Tem vocabulário reduzido, né? Dificuldade para aprender novas palavras, enquanto as crianças vão atingindo marcos de desenvolvimento em relação à aquisição de vocabulário, essa criança já apresenta uma dificuldade, troca a ordem das palavras na frase, dificuldade para compreender piadas, né, de duplo sentido ou qualquer humor que vá, por exemplo, para a ironia, para o sarcasmo, para um simbolismo, né, que apele para o imaginário, para o lúdico. Tem muita dificuldade em aprender a conjugar verbos. Então, assim, ao longo do processo de desenvolvimento, essa criança vai apresentando não só questões em relação à fala, né, a linguagem oral propriamente dita, mas também em relação à compreensão do que os outros falam oralmente para ela, e também vai além da linguagem oral. Vai também para a parte escrita, quando ela for alfabetizada, e também na parte gestual, da parte da expressividade. Então, até as expressões faciais, ela tem dificuldade, às vezes, de compreender. Por isso que muitos, quando a criança tem o TDL, essas crianças são encaminhadas com suspeita de transtorno do espectro do autista, ou autista. Então, o que é importante? Primeiro, procurar fonoaudiólogo, né, o fonoaudióloga, para que faça uma avaliação completa para ver se não é nada relacionado ao aparelho fonológico, auditivo e etc., né? E aí sim, essa profissional, esse profissional vão encaminhar de forma correta para um diagnóstico final. Tem um vídeo, inclusive, aí da Juliana Trentini, que é fono, que ela fala a diferença entre o autismo, a apraxia e o TDL. Vamos falar agora, então, do transtorno de fala, né? Nele será observada uma dificuldade persistente para a produção da fala, que impede ou dificulta a comunicação verbal. Nesse caso, a criança vai apresentar dificuldades na produção de sons, resultando em omissões, né? Não falar determinadas palavras. Na maioria das vezes, vocábulos, letras, determinados sons como P, B, substituições, por exemplo, o Cebolinha da Turma da Mônica, que troca o R pelo L, né? Outras alterações que comprometem a inteligibilidade da fala, então você não entende o que a criança está falando, como se ela falasse meio enrolado. Ele será diagnosticado, gente, quando a produção de fala não ocorrer como esperado, conforme idade e estágio de desenvolvimento da criança, na ausência de alterações aditivas, anatômicas e neurológicas. Então, são feitos todos os testes, né, como eu já disse, de um profissional fono, e aí parte-se para o diagnóstico. Os critérios do DSM-5 são dificuldade persistente para a produção da fala que interfere na inteligibilidade da fala ou impede a comunicação verbal das mensagens. A perturbação causa limitações na comunicação eficaz, que interferem na participação social, sucesso acadêmico ou no desempenho profissional. Ocorre no período de desenvolvimento. Não são atribuídas a condições congênitas ou adquiridas, como paralisia cerebral, a fenda palatina, perda auditiva, lesão cerebral traumáticas e outras, tá? E aí, como a gente vê aí da tabela da foniatra, os critérios para o encaminhamento para crianças com atraso de fala, né, se suspeitar-se disso, são 12 meses, não balbucia ou imita a voz. 18 meses, não fala palavras isoladas, né? Nem mamãe, papai, nada. 24 meses, vocabulário de palavras únicas, menor que 10 palavras. 30 meses, menos que 100 palavras, sem evidência de combinação de duas palavras ininteligível, né? Você não compreende essas palavras. 36 meses, menos que 200 palavras, não utiliza frases telegráficas, clareza menor que 50%. E com 48 meses, menos que 600 palavras, tá? Então, o fonoaudiólogo, ele vai fazer aí um diagnóstico baseado nesses critérios e aí vai ver se trata mesmo de um transtorno de fala.
Vamos falar de um outro transtorno agora, que é o transtorno da fluência com início na infância, também conhecido como gagueira. Antes de eu entrar mais especificamente na gagueira, eu queria falar sobre os marcos de desenvolvimento da linguagem, que eu já comentei rapidamente, né? Mas que a criança, quando ela não passa por esses marcos, a gente começa a se preocupar e procurar profissionais. Mas quais são esses marcos? Bom, a gente tem a etapa, por exemplo, sorrir em resposta a faces e vozes. A idade média de aquisição é 1,5, né? A criança, implicações evolutivas, criança socialmente mais participante. Os bebezinhos já começam a sorrir desde muito cedo, né? Em resposta a estímulos como faces e vozes, né? Mais ou menos uns até 3 meses eu vejo, né? Balbucia monossilábicos, né? 6 meses que a criança começa a fazer bastante sons, ela tem a própria linguagem, né? Experimenta sons e sensações táteis, ela pega os objetos, começa a arremessar. Inibe-se com não a partir de 7 meses, então ela responde a sons, né, não verbais e também alguns comandos verbais. Segue uma ordem com gestos, 7 meses, comunicação não verbal. Segue uma ordem sem gesticular, 10 meses, receptiva à linguagem verbal. Comece a entender a linguagem verbal, porque ela vai começar a reproduzir, né? Fala a primeira palavra com significado, geralmente com 12 meses, 1 ano. Gente, é preciso lembrar que não é assim, fez 1 ano hoje, amanhã já está falando. Não é assim que funciona. E também não é motivo de alerta se a criança fez 1 ano e ainda não atingiu esse marco, por exemplo, que é o início da fala. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Da falação. A criança, às vezes, ela tá naquele caminho ali, mas cada criança tem o seu ritmo, tá? Não precisa desesperar. O pediatra ou a pediatra da criança geralmente vai alertar se houver algum problema, tá? Geralmente não vai alertar. Fala 4 a 6 palavras, 15 meses, aquisição de nomes pessoais de objetos, chama o pet, chama a mãe, o pai, a avó, o avô, o irmão. Fala 10, 15 palavras, 18 meses, aquisição de nomes pessoais e de objetos. Fala sentenças de 2 palavras e começa a falar frases, né? Geralmente fazendo pedidos. Eu quero isso, eu tô com frio, eu quero dormir, ou então não quero dormir. Frases curtas assim, né? Início da gramatização corresponde a um vocabulário com mais de 50 palavras. Quem faz essa contagem de palavras, analisa direitinho esses marcos, é a fono, né, da criança. Mas há necessidade de procurar o profissional se a criança fez 1 ano, por exemplo, não está falando? Ainda não. O pediatra, o médico da criança, é quem vai alertar se houver algum problema. Aí, o transtorno de fluência com início na infância, que é conhecido como gagueira, é um dos transtornos de comunicação mais conhecidos e pode ser entendido como alterações na fluência ou fluxo de palavras. Acho que todo mundo já gaguejou ou viu alguém gaguejar, né? Em algumas situações a gente faz isso. Eu mesmo dando aula, às vezes dou uma dispersada e acabo gaguejando. Mas o transtorno em si, ele é caracterizado por bloqueios, né? A pessoa não consegue falar,
Prolongamento de sons, ela para numa sílaba ou numa letra e vai, né? Repetições de sons e sílabas. Nós temos, como esses distúrbios de fluência, né, o transtorno de fluência, 2 tipos, a gagueira e a taquifemia. São os principais distúrbios. A gagueira, que é um distúrbio desenvolvimental da fala, na qual os sintomas motores são primários, é considerada como um distúrbio crônico envolvendo rupturas involuntárias na fala fluente. Percebam como a gente encontra a palavra distúrbio e a palavra transtorno elas estão sempre alternando-se em artigos, em textos científicos, porque, como eu já disse, é muito difícil, às vezes, a gente diferenciar o transtorno do distúrbio por causa do impacto que ele tem e por causa da sua origem, né? Então, aqui a gente está falando de transtornos, mas aí, nesse artigo que eu peguei, que é do repositório da USP, ou seja, um texto científico, usa-se a palavra distúrbio. Então, é um distúrbio desenvolvimental, né, que envolve rupturas involuntárias na fala fluente. A taquifemia é um distúrbio da fluência nos quais os segmentos da conversação do falante na sua língua nativa são percebidos como muito rápido, irregular ou ambos. Então, quando ele está falando, a gente tem alguma dificuldade para acompanhar, ou então para as frases, as orações não têm coesão, né? Ou as duas coisas. Em relação à gagueira, existem 2 tipos, a desenvolvimental e a adquirida. A gagueira adquirida é mais rara e pode estar associada a eventos psicológicos, né, psicogênicas ou neurogênicas, podendo ter início em qualquer fase da vida, né, um trauma físico, um trauma psicológico. Já a gagueira desenvolvimental, por sua vez, ocorre com maior prevalência e inicia-se na infância, podendo ter como causa fatores hereditários. Às vezes, mais de uma pessoa na família gagueja, né? E aí a gente não sabe se passa geneticamente ou passa pela imitação para a criança, ou as duas coisas, né? E essa gagueira pode estar relacionada a outros eventos, como fatores estressantes, físicos ou emocionais, né? Eu peguei essas informações, inclusive não sou fonoaudióloga, então sempre procuro informações de quem é especialista. Vocês podem ver mais informações nesse site, abragagueira.org, né? E aí tem também sobre intervenção fonoaudiológica em relação à gagueira, o que faz, como que é o tratamento, tá? Então, nada como ler sobre um transtorno, vindo de um profissional, né? Que é o fono, que pode orientar sobre como é a intervenção. Tem cura? A gente consegue contornar o problema? Na maioria das vezes, sim, mas em algum momento acaba aparecendo. Mas a pessoa, ela consegue ser funcional, tendo transtorno dependendo da origem e dependendo da intervenção. Por fim, a gente tem o transtorno da comunicação social. Nessa categoria, são observadas dificuldades persistentes no uso social da comunicação verbal e não verbal, ou seja, todas as habilidades comunicativas que se relacionem à interação ou outros aspectos sociais podem estar alteradas em maior ou menor grau. Por isso, é comum que as crianças com esse diagnóstico apresentem dificuldades em compreender e utilizar regras de comunicação. A gente fala em criança, muitas vezes, porque surge na infância, mas vai até a adolescência e vida adulta, dependendo do transtorno, né? Então, tem troca de turnos, cumprimentos sociais, realização de inferências. Os sinais são observados desde o início da aquisição de linguagem e, como consequência, a participação social dessas crianças é comprometida. Então, assim, é como se do nada a criança falasse uma coisa que não tem nada a ver, usasse palavras que não fora do seu sentido, do contexto, interrompe as pessoas para falar coisas que não estão relacionadas ao que está sendo dito. Então, assim, a capacidade de diálogo, de comunicação fica comprometida.
Esse transtorno de comunicação social, ele é identificado e tratado em conjunto com a fono, né? E também uma psicoterapia, tá? Para ajudar no desenvolvimento. Agora, uma terapia que costuma dar muito certo com o transtorno da comunicação social, e vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar ela agora, é a análise do comportamento aplicada, a ABA, que eu já falei para vocês quando eu falei sobre autismo, porque ela é muito usada, né, no autismo, a terapia ABA. E hoje vocês podem ver aí como que ela funciona um pouco melhor. A ABA, basicamente, ela vai treinar o uso da linguagem como interação social, né? Então, não é só desenvolver vocabulário, desenvolver frases, né? Repetir frases. É um treinamento para usar isso no momento certo, com as pessoas certas, de forma a se tornar funcional, porque é isso que a linguagem serve, para a gente se comunicar, né? E para a gente ser funcional, para a gente viver ali em sociedade. Então, a aba ela tem essa característica de ser muito aplicável, de ser muito aplicada, né? Primeiro, eu sugiro um link aí, que é a aba O Desenvolvimento da Linguagem Infantil, que vocês vão entender melhor como que funciona nessa etapa, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida da criança, como que a aba pode ajudar. Eu falei dela no autismo porque algumas crianças dentro do espectro, conforme a gente aprendeu, elas têm dificuldade de comunicação, algumas não adquirem a fala, né? E outras demoram bastante para adquirir. Então, a aba tem ajudado bastante dentro do espectro, mas ela não é usada apenas para o transtorno do espectro autista, tá? Esses transtornos de comunicação que a gente estudou na nossa aula de hoje, eles podem ser também abordados pela terapia ABA, dependendo principalmente da origem e do desenvolvimento do transtorno. Como que é a intervenção da fonoaudiologia dentro da ABA? Eu vou explicar e aí vocês vão entender melhor também como que funciona a ABA. Primeiro, maturidade simbólica, ou seja, a capacidade de realizar novos esquemas e reproduzi-los em diversas situações a partir de ações sensórios motoras, onde a complexidade é crescente. Por exemplo, o jogo autossimbólico, que é o qual a criança aprende a realizar um jogo simbólico voltado para o próprio corpo. Jogo simbólico, o que é? Brincadeira de faz de conta, né? Vamos supor, eu vou fingir ser um bichinho. Eu estou usando um jogo simbólico usando o meu próprio corpo. Eu vou imitar esse bichinho. O que são ações sensórios motoras? Sensórios motoras são aquelas ações biológicas, né? Que a gente tem. Andar, falar, chorar, né? Que são comuns geralmente a toda a espécie. No link que eu coloquei aí, essa fonoaudióloga explica direitinho todos os conceitos da terapia ABA e da onde ela vem, que é da psicologia comportamental. Então, por exemplo, quando ela fala em novos esquemas, isso vem da psicologia comportamental e está melhor explicado, está explicado com mais detalhes nesse link, né, nesse artigo. Um esquema como o próprio nome diz, é uma organização que a gente faz para realizar algo, seja mentalmente ou seja fisicamente. Então, eu tenho, por exemplo, um esquema cognitivo e motor para me alimentar, onde eu pego o garfo, levo à boca, mastigo, corto os alimentos. Tudo isso funciona dentro do meu cérebro que manda estímulos para o meu corpo realizar essas atividades, né? E com a linguagem não é diferente. Nós formamos esquemas mentais para nos comunicarmos. Para nós, ou para quem não tem um transtorno de linguagem, é fácil e praticamente automático. Mas para quem tem, é muito difícil elaborar um esquema para pedir algo, para comunicar que está com frio ou que está sofrendo. Então, a aba trabalha isso. E, em segundo lugar, comportamento de ouvinte, por exemplo, discriminação auditiva, que é difícil também, em alguns casos, como o TEA, prestar atenção no que as pessoas falam e entender o que as pessoas estão dizendo ou solicitando para você.
E 3, comportamento do falante, por exemplo, o uso de funções comunicativas como pedido de objetos, comentários e outros, que é a funcionalidade da linguagem mesmo. E aí, no esquema, como que a aba se junta à fonoaudiologia para fazer isso? A aba é baseado na aba elaboração de currículos individualizados, fragmentando o ensino, então tudo é personalizado, porque cada criança tem um jeito de se desenvolver e aprender. Uso de registro para monitoramento da evolução, né, passo a passo. Entender o comportamento à luz da tríplice contingência. Tríplice contingência também é um conceito explicado, né, na matéria. Aprender manejos de comportamento para melhorar a qualidade da sessão. Uso de recursos visuais, né, outras práticas baseadas em evidência, ensino incidental e tentativa discreta. Tá? Isso tudo conceitos da terapia. E da fono, seleção dos estímulos verbais, olhar sobre o desenvolvimento da linguagem, audição e habilidades metafonológicas e miofuncionais, testes validados na área de linguagem, fala, leitura e escrita, técnicas para produção de fala, campo de conhecimento sobre o uso de comunicação alternativa. Tudo isso é explicado aí nesse artigo, né? São conceitos técnicos da fonoaudiologia, que é melhor que a própria fonoaudióloga explique, né? E quanto à terapia ABA, também tem bastante conceitos desenvolvidos dentro desse artigo para entender como que funciona essa terapia. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!